Oi, gente, tudo bem? Vou apresentar para vocês as réguas que a gente usa na modelagem industrial, certo? Então, a gente vai utilizar a régua curva grande, certo? Que ela é usada para traçar curvas bem maiores, bem mais longas, como quadril e cavas também, tá? A gente tem uma régua reta de 60 centímetros. A nossa régua reta de 60 centímetros, ela vem milimetrada de meio e meio milímetro, certo? E de um centímetro aqui, ela tem 5 centímetros de largura por 60 de comprimento. Lembrando a vocês que a nossa régua, a gente começa a medir ela a partir, né, na modelagem a gente começa a usar ela a partir do ponto zero. O ponto zero, ele é esse ponto, não é este ponto aqui, ó, da borda do branco. Ele é esse ponto bem aqui, ó. Tá vendo? A partir do ponto zero. Quando eu digo ponto zero para usar na modelagem, é a partir deste ponto aqui. Não é deste ponto, é a partir deste ponto, ó. A partir dessa seta aqui, que é o ponto zero, que é o que delimita o ponto zero da régua. Ou seja, essa régua do ponto branco ao outro ponto branco, ela tem exatamente 60 centímetros. Quando nós estamos desenvolvendo a modelagem, a gente utiliza a nossa régua a partir do ponto zero, ou seja, deste ponto aqui, não deste ponto. Então, toda vez que vocês vão usar, vocês vão ter como referência para desenvolver a modelagem o ponto zero da régua, que é esse ponto bem aqui. Depois nós temos os milímetros, ou seja, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, até chegar em meio, né? Meio, 6, 7, 8, 9, até chegar novamente em 1 milímetro. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, que bem aqui delimita meio centímetro. Aí, ó, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. E assim por diante. Ela é uma régua muito boa porque ela já vem milimetrada dessa forma. A borda da régua também, deste ponto aqui a esse ponto bem aqui, ó, que vocês podem ver, também já tem 1 centímetro daqui para cá. Isso quer dizer que quando eu tô fazendo a modelagem, eu posso marcar tanto 1 centímetro daqui para cá, quanto se eu posicionar a minha modelagem dentro deste ponto bem aqui, que é a borda, eu já vou ter também daqui para cá exatamente 1 centímetro, tá? Isso a gente vai aprender a usar ela. Aqui nós temos aqui um esquadro, né? Um esquadro, que é o que nos possibilita traçar um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, tá? E que nos possibilita também traçar diretamente aqui nesse ângulo, ó, nesse ângulo bem aqui. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui nós temos um ângulo de 45 graus, ó. Daqui para cá nós temos um ângulo de 45 graus, o que nos possibilita traçar o ângulo do viés, certo? A outra régua que nós temos é essa régua aqui, a régua menor, a régua curva menor. A régua curva menor, ela serve para traçar decotes, certo? Golas e até mesmo cavas. É uma outra possibilidade também de uso da régua, só que menor, certo? Geralmente mais para decote. Então, essas são as nossas réguas que nós utilizamos no nosso método, né, de modelagem industrial brasileira, que é o MIB, um método de modelagem mista que nos permite criar as modelagens em padrão industrial e permite ao mesmo tempo você alterar essas medidas e criar uma base sob medida, ou seja, desenvolver uma base só que com as suas medidas que você vai aprender a tirar do seu próprio corpo. E aí essa modelagem, através desse método misto, permite isso, permite tanto que você faça o traçado de uma modelagem industrial, quanto você tire as suas próprias medidas como referência e trace uma base sob medida. Então aguardem aí que daqui a pouquinho eu vou estar postando os próximos materiais.